Nesse momento, vamos estudar, glória a Deus, Ezequiel 37. Abra comigo aí a sua Bíblia, ok? Ezequiel 37. Abra aí, Ezequiel 37. Eu quero estudar aqui com você essa palavra, para a gente orar a oração da fé. Glória a Deus. Não se esqueça também do seu copo com água, tá bom? Prepara aí o seu copo com água, sua garrafinha. Nós vamos consagrar ao Senhor. Você está no programa Oração em Palavra com o pastor Diego Osni, do meio-dia ao meio-dia, de segunda a sexta. Momento da palavra de Deus agora. Ezequiel 37. Ontem eu preguei sobre o que você tem que fazer no vale, né? A Bíblia diz que Ezequiel ele andou ao redor do vale. Então significa que mesmo Ezequiel no vale, ele se movimentou. Ele teve atitude no vale, pastor Yasmin. Pastor Yasmin está aí comigo ainda? Pastor Yasmin. Estou aqui. Ezequiel no vale, pastora, a Bíblia diz que ele andou ao redor dos vales, né? Isso aí. Então significa que se ele andou, ele não estava parado. É isso. Porque a Bíblia diz que ele fala e me fez andar sobre o vale, né? Então, no meio do vale não significa que porque a gente está no vale a gente tem que estar parado, a gente tem que estar prostrado. Mesmo no vale a gente tem que estar em movimento, a nossa fé precisa estar em movimento. É isso. Então Ezequiel 37, vamos ver outro segredo aqui para a gente vencer os vales. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. Então preste atenção aqui no pastor. Ezequiel é colocado no vale de ossos secos, era ossos humanos, né? Deus leva ele em espírito, e não havia pele, não havia tendões, não havia mais os órgãos de um ser humano, havia só ossos, caveira. E ele anda ao redor desse vale. E ele chega à seguinte conclusão, que os vales estavam sequíssimos. Ou seja, precário. Os ossos estavam secos. Então, quando Deus leva o profeta para andar ao redor do vale, significa o seguinte, que Deus queria mostrar para o profeta a dificuldade que é um vale. Deixa eu falar para você uma coisa. Por mais que a gente seja homem de Deus, mulher de Deus, homem de oração, mulher de oração, de monte, jejum, consagração, por mais que nós estejamos andando de acordo com a palavra, pastor Yasmin, Deus quer que a gente enxergue que o vale é difícil, não é isso? É isso, porque a gente precisa entender a situação que a gente está passando. Por mais que a gente busque, por mais que a gente ore, por mais que a gente seja de Deus, a gente precisa compreender o vale pelo qual nós estamos passando. Eu acredito que Deus fez Ezequiel andar pelo vale para que ele entendesse a gravidade do problema. Porque também depois a gente entende o tamanho do livramento, a gente entende o tamanho do testemunho, a gente entende o tamanho da vitória. Se a gente não entender o tamanho da luta, depois a gente não reconhece o tamanho da vitória para dar glória a Deus. É isso aí. Ele entende a gravidade. Entenda, né, pastor Yasmin, que entender o problema, entender o que você está passando, não significa aceitar o problema, não é isso? É isso. Você reconhece, mas você não aceita. Porque Ezequiel foi para o vale, mas o vale não mudou Ezequiel. Ezequiel é que mudou a situação do vale. Forte. O vale não mudou Ezequiel, Ezequiel que mudou o vale. Olha que tremendo.
Então é isso, pastora. Deus leva aqui essa lição que eu quero que você entenda hoje. Então, você precisa entender o que você está passando. Você precisa entender, Deus permite você observar o vale, Deus permite você entender que é difícil. Tá difícil. Você precisa entender que é impossível, porque é aí que você vai entender o tamanho do livramento que Deus vai lhe dar nesse vale. É aí que você vai entender o tamanho do seu Deus. E voltando aqui a explicar que reconhecer que você está passando na adversidade, reconhecer o tamanho do gigante, tanto é que a Bíblia fala que era gigante, né? A Bíblia fala que era o gigante Golias, era um gigante. Mas Davi olhou por cima do gigante, mas ele entendeu que ele estava tendo um adversário difícil, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Reconheça o tamanho da sua dificuldade. Entenda o processo que você esteja passando, mas saiba que Deus é maior do que tudo isso. Saiba que para Deus nada é impossível. Então você entendendo a situação, não adianta querer esconder. Você não pode se derrotar, você não pode aceitar a adversidade. Falar que essa dificuldade ela é maior do que o seu Deus e a sua fé. Não, Deus não quer isso. Mas Deus quer que você entenda. É igual, pastor Yasmin. Um exemplo, a pessoa que enfrenta um problema com drogas. Uma pessoa que tem um vício das drogas, da bebida, do álcool. Ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, não é isso? É isso, porque a gente só consegue mudar a situação quando a gente reconhece o que a gente está passando, quando a gente entende o que a gente está vivendo. Não adianta a gente negar as circunstâncias sem fé para mudá-la. É isso. Então assim, a pessoa precisa entender, né? Como que a pessoa é salva, pastora? Primeiro ela entende que ela é uma pecadora, né? Primeiro a gente entende que a gente é pecador e por sermos pecador nós necessitamos de um Cristo que nos traz salvação. Você vê, por que as pessoas não gostam de vir para a igreja? Porque elas se consideram salvas. Elas não reconhecem que o pecado que elas estão vivendo vai levá-las para o inferno. Não, Deus entende meu coração. Ou seja, elas não vê a profundidade do pecado que elas têm cometido contra Jesus. Então isso afasta elas, porque, né? Por que você veio para a igreja? Eu vim para a igreja porque nós reconhecemos que a gente era pecador e que se a gente morresse sem Cristo, nós iríamos para o inferno. Ou seja, se você não entender a gravidade da situação, você não busca auxílio, pastor Yasmin. Não busca ajuda, não busca auxílio e principalmente não busca Deus, porque a gente só consegue buscar cura quando a gente entende o que a gente tem, né? Veja que o vale, ele era lugar de luta. O vale era, né, um lugar entre as montanhas que aconteciam as lutas, aconteciam as guerras, e Deus ele mostra a Ezequiel o cenário real da situação. Mas o que Ezequiel via que era vale de ossos secos, o que Ezequiel via que era muitos mortos, Deus já estava mostrando a Ezequiel que era lugar de curar multidões. Aleluia. Então, Ezequiel estava vendo a situação do vale e Deus mostrou para ele, depois que ele viu a situação do vale, Deus mostrou para ele que para Deus era lugar de curar multidões. Glória a Deus. Então você vê o cenário, né? Você vê a situação, você reconhece a situação e Deus te mostra a visão do que vai acontecer no vale. Deus te mostra a solução, não é isso? É isso. Deus te mostra que por mais que você esteja no meio do vale, por mais que o teu cenário seja morte, por mais que o seu cenário seja luta, por mais que o seu cenário seja guerra, o cenário de Deus sempre é diferente do seu. Por isso você precisa reconhecer para buscar o Deus de vale. Glória a Deus. Então é isso. Então reconheça o que você está passando sem perder a fé, porque agora a gente vai entrar no segundo tópico, ó. Versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então olha só, pastora, Deus mostra para ele o cenário e agora Deus faz uma pergunta para ver o que dele? A fé dele. Então, quando você entender o que você está passando, logo em seguida
Deus vai pedir que você manifeste a sua fé. Porque o que faz um vale, pastor Yasmin, ser mudado é a fé que a pessoa tem no Deus que levou ela para o vale. É isso, e é não só a fé, como a fé, porque muitos pastores dizem, eu tenho fé, mas a atitude não é de fé. Porque Deus mostrou, Ezequiel pediu a fé e pediu a ação de fé no meio do vale. Não adianta a gente estar no meio do vale dizendo, eu tenho fé, mas não agir conforme a nossa fé. É isso, porque Deus falou para ele, olha, Ezequiel, e aí? Olha, Senhor, os vales estão sequíssimos, é impossível, é mais que impossível isso aqui. E Deus pergunta agora para ele, já que você viu a situação, já que você viu o cenário, já que você viu o ambiente, Ezequiel, pode esses ossos reviver? O que Deus estava falando para Ezequiel? Ezequiel, pode acontecer milagre? Pode ter mudança? Pode ter daí vida? Pode sair daí resposta, Ezequiel? Então Deus faz uma pergunta, meu amigo telespectador, meu amigo ouvinte, uma pergunta para Ezequiel, que ele está fazendo para mim e para você nessa tarde, terça-feira. Pode esses ossos reviver? Em outras palavras, você está cego, mas você pode ser curado? Você está paralítico, mas você pode andar dessa cadeira? Você está doente, mas a saúde pode brotar no seu corpo? Você está desempregado, mas a porta pode se abrir? Você está falido, quebrado, empresário, sua empresa caiu, você está devendo milhares e milhares de pessoas, agiotas, você está só Deus. Aí Deus está perguntando, você viu o cenário? Você está vendo o que você está passando? Mas pode surgir vida daí? O que Deus quer ver de você? Fé. Pastor, o que fazer diante do vale? Fé. Você entende o processo, mas você passa por cima do processo, pastor Yasmin, manifestando a fé no Deus vivo. Manifestando a fé no Deus vivo, porque tem situações que a gente olha, a palavra a gente já tem, pastor. A palavra a gente já tem de Gênesis e Apocalipse, mas às vezes a gente olha para a situação e a gente pensa que, quando Deus pergunta, pode esses ossos reviver? Deus não estava querendo saber do que ele era capaz. Deus estava querendo saber no que Ezequiel cria. Qual era o tamanho da fé de Ezequiel? Ou seja, Deus pode fazer o impossível por nós. Mas e a nossa fé? A gente crê quando a gente olha para o vale, a gente crê quando a gente olha para o diagnóstico médico, a gente crê quando a gente olha para a luta, quando a gente olha para a conta, quando a gente olha para os boletos. Deus pode fazer, mas a tua fé está suficiente para alcançar o que Deus pode fazer? É isso aí. Então, fica com essa palavra. Claro que pode. Deus tem todo o poder. A Bíblia diz assim, tudo é possível ao que crê. Note, pastora, que é possível o que crê, não é o que ora. Porque tem gente que ora muito, mas não crê. É isso aí. Tem gente que sobe monte, paga preço, mas não crê. Então, todos os milagres da Bíblia, se você estudar, meu amigo, minha amiga, quando Jesus dizia, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, pastor, o que fazer diante dos vales de ossos secos? A tua fé. Pastor, mas eu estou sem fé. Tem que assistir o programa todos os dias meio-dia. Tem que escutar a pregação, porque Romanos 10:17 diz que a fé, ela cresce, ela aumenta por ouvir a palavra de Deus. Só existe uma maneira de ter fé: ouvir a palavra. Por isso que o pastor fala, vem para a igreja, vem para os cultos, busca Deus, porque nós estamos vivendo os vales de osso seco e nós precisamos ter fé a todo momento, tá bom? Então fique com essa palavra, fique com essa orientação aí. Eu quero orar nesse momento.